Vamos explicar então como funciona um turno de jogo. Em Apex, todos os turnos começam mostrando a primeira carta de evento do baralho. Nesse caso, como é o primeiro turno, a gente já conhece qual que é essa carta de evento, que é a carta de Emergence, ou Nascimento. Essa carta faz o seguinte, ela te permite comprar uma carta do teu baralho e automaticamente abrir uma carta no teu ninho, eclodir um ovo no teu ninho, de acordo? Então você vai ter mais cartas disponíveis para esse turno jogar e ainda por cima você vai ter dinossauros disponíveis para comprar conforme o jogo for avançando. Deixamos ela de lado e vai passar para a fase principal do jogo. Em Apex, o turno se divide em duas fases primariamente. A primeira é a fase de caça, na qual a gente vai poder jogar os nossos dinossauros para tentar caçar algum dos dinossauros disponíveis no baralho central de caça. Nesse caso aqui, eu tenho um juvenil e um hatchling por um valor de caça total de 3, o que não me permite caçar quase nenhum dos dinossauros que tem aqui no baralho central. Vocês veem que os custos de caça deles são esse número que tem aqui em cima, com em vermelhinho, com umas garras cruzadas. Então apareceram dinossauros de custo bastante alto que não vou poder caçar com os dinossauros que eu tenho agora. Adicionalmente, eu tenho uma carta de ovo, que também conforma parte do baralho principal que a gente monta no início do jogo. O ovo me permite comprar uma carta do meu baralho. Nesse caso, eu peguei outra cria, outro hatchling, e abrir mais um ovo, que vai ser outra carta que vai ficar disponível para eu comprar durante esse turno. Tá bom? Então, resumindo, eu fiquei com 4 pontos de compra aqui para poder caçar dinossauros. Agora, com esses 4, eu consigo caçar esse Iguanodon aqui. O Iguanodon, ele não tem nenhuma habilidade que se ative em caça. Ele só tem uma habilidade de alerta. Se vocês conseguem ler aqui, tem uma habilidade de alerta e uma habilidade para quando ele está defendendo. Nesse caso, não tem nenhuma habilidade para quando ele é caçado, então eu consigo matar esse Iguanodon. Ele vai vir para minha reserva, que vai ser a quantidade de carne que eu tenho disponível, digamos, no covil dos meus dinossauros para poder evoluir, para poder melhorar a minha espécie, tá bom? Então, eu já gastei os meus 4 pontos caçando um dinossauro. Se eu tivesse mais do que eu preciso para caçar o Iguanodon, eu poderia caçar mais de um. Não tem limite quantos a gente pode caçar por turno, sempre quando a gente tenha pontos suficientes, de acordo? Acabado a minha fase de caça, eu posso passar para a fase de evolução. Na fase de evolução, eu vou poder gastar todos os pontos de evolução disponíveis que eu tiver na mão. Nesse caso, vocês vão ver que as carcaças de animais, que a gente começa o jogo com elas, nos proporcionam 1 ponto de evolução, e a carcaça de titã nos proporciona 3. Então, eu agora mesmo tenho aqui 6 pontos de evolução. E, além desses pontos, que sempre que eu usar vão voltar para o baralho e vão reciclar, eu posso eliminar uma das cartas que eu cacei para ganhar a quantidade de pontos de evolução que ele me proporciona. Então, se eu quisesse, ainda teria 4 pontos de evolução aqui do Iguanodon para gastar nesse turno. Eu não sou obrigado a gastar nesse turno, de acordo? Eu posso deixar ele lá para usar no futuro. É importante você conhecer o baralho do teu dinossauro, porque você vai perceber que vai ter umas cartas de custo muito alto que vão fazer toda a diferença no teu jogo. Então é bom você sempre deixar uma reserva de dinossauros aqui para poder comprar aquelas cartas de custo alto quando elas aparecerem. O que a gente pode fazer com esses pontos de evolução? A gente tem 6 pontos de evolução aqui. Tem duas opções. Eu posso ou comprar uma carta do baralho de evolução, que sempre vai ter 4 abertas aqui no centro da mesa, ou eu posso comprar algum dos novos dinossauros que nasceram nesse turno no meu ninho. Nesse caso, nasceu uma monarca de custo 6 e um catador de custo 7. Como eu tenho já 6 com as minhas carcaças aqui, eu não quero gastar ainda o meu Iguanodon, eu vou fechar o meu turno gastando esses 6 aqui para comprar a Monarca. A Monarca automaticamente vai para o meu descarte, então eu irei comprando ela nos turnos futuros conforme o meu baralho for ciclando. A carta que eu não comprei do ninho
o catador, automaticamente vai para o fundo da pilha do ninho. E desta forma o meu turno acaba. Quando o turno acaba, vai para o turno do seguinte jogador. No caso de que você seja o último jogador ou esteja jogando solo, automaticamente passa para a seguinte rodada. Antes de começar a seguinte rodada, a gente vai mostrar mais uma carta de evento e vai resolver o que estiver escrito nela. Nesse caso, voltaria a ser uma carta de nascimento, Emergence, né? Porque são as 3 primeiras do jogo. Depois de que a gente resolvesse ela, que no caso da carta nos ia permitir comprar mais uma carta para o nosso baralho e abrir mais um ovo, a gente iria reciclar a primeira carta do baralho de evolução e de caça. Todas as cartas automaticamente viriam para o lado esquerdo, completando os lugares, e a gente preencheria os lugares vazios até completar 4 em cada lado. Então a gente colocaria mais uma carta aqui, um Gallimimus e um Strutitomimus. E embaixo mais uma carta de evolução, nesse caso um ovo. E com isso começaria a seguinte rodada.